A gente sabe que hoje o mundo dos animes é uma febre global, mas você sabia que muitos desses animes que são sucesso mundial vieram de jogos? Nós temos o exemplo de Pokémon, Castlevania, entre outros animes que viraram sucesso mundial. Só que hoje eu vou falar de um específico, que em vez do jogo ser um sucesso depois virar anime, foi o anime que fez um sucesso e conseguiu reviver aquele jogo. E eu tô falando do anime Cyberpunk Edge Runners, publicado pela Netflix em 2022. E eu já vou dar logo uma mendigada no começo, então já se inscreve e deixa o like para não tá perdendo os próximos vídeos. É só pedrada! Cyberpunk Edge Runners nasceu de uma colaboração entre a CD Projekt Red e o lendário estúdio Trigger. A ideia era expandir o universo de Cyberpunk 2077 através de uma história totalmente nova, mas ainda ambientada na caótica e brutal Night City. O projeto começou em 2018, quando a CD Projekt Red procurou diretamente o estúdio Trigger para transformar o universo criado por Mike Pondsmith em um anime. Ao invés de adaptar a história do jogo, os estúdios decidiram criar uma narrativa independente e trágica, focada em um grupo de mercenários tentando sobreviver em uma cidade onde sonhos normalmente terminam em morte. A direção ficou nas mãos de Hiroyuki Imaishi, conhecido pelo estilo explosivo e exagerado do estúdio Trigger, enquanto o design dos personagens foi liderado por Io Yoshinari. O objetivo era unir a identidade visual frenética do estúdio com a estética tecnológica e decadente já existente em Cyberpunk 2077. Além disso, a trilha sonora composta por Akira Yamaoka ajudou a reforçar a atmosfera opressiva de Night City, misturando música eletrônica com uma sensação constante de tensão e melancolia. Quando foi lançado na Netflix, rapidamente o Cyberpunk Edge Runners virou um sucesso mundial. O anime recebeu elogios da crítica, ganhou fãs no mundo inteiro e acabou revivendo a franquia do jogo Cyberpunk 2077, que na época carregava uma imagem extremamente negativa por causa do lançamento do jogo, que teve muitos problemas técnicos. E hoje Cyberpunk é considerado um dos maiores animes dessa década, e o exemplo perfeito de como adaptar o universo de um jogo transformando em anime sem perder a sua essência. Mas chega de enrolação e vamos cair de cabeça no mundo de Cyberpunk Edge Runners. No futuro de Cyberpunk Edge Runners, as pessoas estão abandonando a própria humanidade para se tornarem máquinas de combate, mas toda modificação tem um preço, e David Martinez descobrirá isso da pior forma. A história começa com um cyberpsicopata causando uma chacina em Night City, até separado pela Max Tech, a força especial especializada em eliminar pessoas que enlouquecem por excesso de implantes. Logo depois conhecemos David Martinez, um garoto pobre que vive com sua mãe Gloria, uma mulher trabalhadora que sonha em ver seu filho chegando ao topo da Torre Arasaka como um executivo bem sucedido. David estuda na Academia Arasaka, mas sofre preconceito constante por não ser rico como os outros alunos. Durante uma aula, um erro em seu sistema acaba destruindo os aparelhos da turma inteira, causando um prejuízo enorme. Gloria tenta resolver a situação mesmo sem dinheiro, deixando claro quanto se sacrifica pelo futuro do filho. Mas tudo muda quando mãe e filho acabam presos no meio de um tiroteio nas ruas de Night City. E após um tiro de bazuca, o carro dos dois acaba sendo atingido e ela fica extremamente ferida. Os paramédicos da Trauma Team chegam ao local, mas ignoram Gloria simplesmente porque ela não possui um plano de saúde premium. Essa cena deixa evidente como aquela sociedade é cruel e desumana. David ainda tenta salvar a mãe, mas pouco tempo depois recebe a notícia que Gloria morreu. Então, sozinho e sem dinheiro, praticamente sem rumo, ele começa a procurar coisas para vender dentro de casa. É então que encontra um implante militar extremamente raro, o Sandevistan. Ao mesmo tempo, David continua sendo humilhado pelos colegas da escola, especialmente o Katsu. Cansado de tudo, ele toma uma decisão absurda: implantar o Sandevistan no próprio corpo, mesmo sabendo que aquilo poderia destruir seu cérebro. Após a cirurgia extremamente dolorosa, David descobre o verdadeiro poder do implante, uma velocidade monstruosa que faz o tempo parecer parado. Usando isso, ele espanca Katsu bem no meio da sala de aula, chamando a atenção da própria Arasaka. Agora, sem família e sem futuro, David acaba conhecendo Lucy, uma misteriosa ladra de chips. Os dois começam roubando implantes juntos nos trens de Night City, mas o uso excessivo do Sandevistan faz David desmaiar várias vezes. Lucy então o leva até o doutor clandestino, onde ele descobre
descobre algo assustador: se abusar demais dos implantes, acabará virando um cyberpsicopata. Mesmo assim, o David continua usando o Sandevistan e se aproxima cada vez mais de Lucy. Em uma das cenas mais marcantes do anime, ela revela seu sonho de ir para a Lua, porque odeia Night City e quer fugir daquele inferno de cidade. Os dois usam a realidade virtual para visitar a Lua juntos, criando um momento raro de felicidade naquele mundo brutal. Só que tudo era mais complicado do que parecia. A Lucy, ela faz parte de uma gangue de mercenários, que eram os verdadeiros donos do Sandevistan, no qual a mãe deles tinha roubado e tinha deixado na jaqueta dela no começo do anime. Então, o David acaba sendo levado até a equipe. A equipe de mercenários é liderada por Maine, que é o verdadeiro dono do Sandevistan, e nos é apresentado a equipe, onde conhecemos personagens como Dorio, Pilar, Kiwi e Rebecca. Mesmo após toda a confusão, Maine decide dar uma chance para David entrar na gangue, e é aí que a vida dele muda completamente. A partir desse momento, David começa a participar de missões perigosas contra corporações e outras gangues. No começo ele ainda é inexperiente, mas sua habilidade com o Sandevistan impressiona todo mundo. Aos poucos ele aprende a dirigir, lutar, usar armas e trabalhar em equipe. Conforme o tempo vai passando, o David vai meio que criando uma afinidade ali com os membros da gangue, e principalmente com a Lucy, no qual ela até começa a ter um medo de perder o David para aquele mundo cruel. Mas a Night City não permite felicidade por muito tempo. Durante uma missão, Pilar acaba sendo morto brutalmente por um cyberpsicopata. O confronto é intenso e David finalmente supera seu medo de armas para proteger Lucy. Depois disso, os dois assumem de vez seus sentimentos e David promete que um dia realizará o sonho dela de ir até a Lua. Enquanto isso, Maine começa a sofrer com os efeitos da cyberpsicose por causa do excesso de implantes. Mesmo sendo extremamente poderoso, sua mente começa a quebrar lentamente. A situação piora durante uma missão envolvendo Tanaka, um executivo da Arasaka. Nessa operação, a equipe sequestra Tanaka, que tenta buscar informações lendo sua mente, mas é aí que tudo foge do controle. O Maine começa a enlouquecer completamente, efeitos da cyberpsicose. O Dorio acaba morrendo e tudo sai do controle quando eles começam um confronto brutal com a polícia. David tenta ajudá-lo, mas já era tarde demais. Antes de morrer, Maine aceita o próprio destino e se sacrifica, deixando em David o peso de continuar vivendo. Meses depois, David assume a liderança da gangue e se torna uma verdadeira lenda em Night City. Porém, para carregar esse peso, ele começa a instalar cada vez mais implantes no seu próprio corpo, acreditando que consegue suportar mais do que qualquer pessoa. Só que é isso que começa a destruir a mente dele brutalmente, porque ele acha que ela é especial só porque ele tem um Sandevistan, só que ele está completamente errado nisso. Lucy então se afasta das missões para tentar proteger David em segredo. Descobrimos que ela era uma ex-criança usada pela Arasaka em experimentos extremamente cruéis envolvendo a antiga rede. Desde pequena, ela vive fugindo da corporação. Enquanto isso, David começa a apresentar tremores, surtos e sinais claros de cyberpsicose. Mesmo assim, ele insiste que é diferente dos outros e continua mergulhando ainda mais fundo naquele caminho sem volta. A situação piora quando Faraday, um intermediador de missões, trai a equipe junto com Kiwi. O verdadeiro objetivo deles era entregar David para Arasaka, que queria transformá-lo em cobaia para testar o cyberesqueleto, um implante experimental absurdamente poderoso. Durante uma missão armada pela corporação, David acaba instalando um cyberesqueleto no próprio corpo para salvar Lucy, que havia sido sequestrada. O novo implante transforma David praticamente em uma arma de destruição em massa. Usando campos gravitacionais e o poder absurdo do Sandevistan, ele acaba destruindo tropas inteiras da Militet. Mas o preço disso é devastador. Sua mente começa a colapsar rapidamente, exigindo doses absurdas de imunobloqueadores para continuar consciente. Mesmo à beira da insanidade, David segue em direção à torre da Arasaka para salvar Lucy. No caminho, a Rebecca, o Falco e o restante da equipe tentam ajudá-lo enquanto tudo desmorona ao seu redor. Kiwi acaba sendo traída e morta por Faraday, provando mais uma vez que confiança é algo raro em Night City. E finalmente, David chega ao topo da Torre Arasaka, assim como sua mãe queria que ele chegasse um dia, mas não da forma que ela pensava. Só que não como um executivo, mas sim como um mercenário extremamente poderoso. Após salvar Lucy, David encara o lendário Adam Smasher, o homem mais monstruoso daquela cidade. Mesmo extremamente ferido e enlouquecendo, David luta até o fim para proteger a garota que ama. Durante a batalha, Rebecca também acaba morrendo brutalmente, esmagada por Adam Smasher. Sem forças para continuar,
David acaba aceitando seu destino. Antes de morrer, ele diz que o sonho de Lucy também se tornou o sonho dele. Então, sorrindo diante da própria morte, David Martinez cai, mas como uma lenda. No final, Lucy consegue realizar seu sonho de ir até a Lua. Porém, mesmo cercada por aquela paisagem linda, tudo o que ela consegue lembrar é do David. E é justamente isso que torna Cyberpunk e Edge Runners tão marcante. Não é apenas uma história sobre ação ou implantes futuristas. É uma tragédia sobre pessoas tentando encontrar algum significado em um mundo completamente destruído. E sinceramente, é quase impossível você terminar esse anime e não ficar com aquele vazio no peito. Porque no fim, o anime nem fala só sobre tecnologia, violência ou implantes futuristas. Ele fala sobre pessoas tentando viver em um mundo totalmente quebrado, onde já foi perdido toda a humanidade. E talvez seja por isso que tanta gente se identificou com a história do David. Porque ele nem era o mais forte, o mais inteligente ou o mais preparado. Tanto que no começo ele era uma pessoa extremamente normal. Ele era até abaixo das outras pessoas, que nesse mundo o que vale é quem tem mais dinheiro ou mais tecnologias. E mesmo sabendo que talvez tudo aquilo destruiria ele continuou seguindo em frente por causa das pessoas que ele amava. No caso, a gangue e principalmente a Lucy. E o mais impressionante é que o anime conseguiu fazer isso em apenas 10 episódios. A animação do estúdio Trigger é extremamente absurda, principalmente a trilha sonora. E as cenas de luta são praticamente perfeitas. E a ambientação de Night City consegue a todo tempo te mostrar aquela sensação de solidão, caos e desespero. Mas o verdadeiro diferencial está nos personagens. Porque cada membro da equipe parece humano, mas está vivendo em um mundo onde praticamente estão se tornando máquinas. E talvez o mérito de Cyberpunk seja fazer você se importar com personagens que provavelmente não terão um final feliz. E não é à toa que o anime virou um fenômeno global quando foi lançado na Netflix. Além de reviver completamente o interesse pelo jogo Cyberpunk 2077. E também recebeu notas altíssimas em vários sites pela internet. No IMDb teve uma nota de 8,5 dos telespectadores. Já no Rotten Tomatoes teve a aprovação quase total da crítica e dos espectadores. E em comunidades como o My Anime List entrou rapidamente para os animes mais bem avaliados do ano. E eu vou te falar, honestamente foi muito merecido. Porque Cyberpunk acaba entregando o que poucas obras entregam hoje em dia, emoção de verdade. E fazer você se tocar muito com a história dos personagens. Então me fala aqui nos comentários se você já assistiu essa obra maravilhosa. E me fala outro anime que você quer que eu traga aqui pro canal, dando a minha opinião e fazendo um resumo completo dele. Então já se inscreve no canal e deixa o like. Valeu!